Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado, virá do mesmo modo. Amados filhos, ao celebrarmos hoje a ascensão do Senhor, nós celebramos um mistério maravilhoso da nossa humanidade que é elevada ao mais alto dos céus junto com Jesus. É muito importante nós entendermos o que nós estamos celebrando hoje. Nós não estamos celebrando o mistério do deslocamento de Jesus, ou seja, Jesus que estava na terra e agora vai para o céu. Não se trata disso, porque Jesus está nos céus desde que ressuscitou. Quando ele ressuscitou, naquela madrugada bendita de Páscoa, ele subiu aos céus levando os seus. Jesus já está no céu, ele não ficou por aqui. Não pensem que nesses 40 dias ele ligou lá para o César Tiberíades, um hotel muito bom que tem lá em Jerusalém, falou assim: olha, reserva 40 dias para mim, que eu tenho uns compromissos. Quanto é que vai ficar a diária? O café, que horas? É bom o café? Claro que não. Nesse período desses 40 dias, enquanto não estava com os discípulos aparecendo como o Senhor ressuscitado, o Senhor estava nos céus, que é o seu lugar. E por isso eu digo, nós não estamos celebrando hoje o mistério do deslocamento de Jesus, mas nós estamos celebrando sim, na pessoa de Jesus, o mistério da elevação da humanidade, porque ao celebrarmos a ascensão do Senhor, celebramos antecipadamente a nossa vitória, porque na sua glorificação, a nossa humanidade, que foi assumida por Ele, é agora glorificada. E como isso é importante, minha gente, porque, vejam, quando que acontece esse processo de glorificação? Ele acontece na ressurreição do Senhor. Ali, quando o mistério se deu. Mas não, por que a gente está celebrando ele agora? Por que a gente já não celebrou tudo isso antes? Porque na pedagogia de Deus nos convida, olhando para Jesus, entender, a partir da obra que o Espírito fez na humanidade de Jesus, a obra que o Espírito Santo precisa fazer na minha e na sua humanidade. Por isso, não à toa, a ascensão marca o início da preparação para Pentecostes. Para que eu e você, olhando hoje a humanidade glorificada de Jesus nesse mistério, permitamos que o Espírito Santo, que será derramado sobre nós, realize a mesma obra de divinização. Glorifique também a nossa humanidade. Por isso, as orações antigas dessa missa, antes da reforma, tinha um trecho que eu gostava muito, achei até uma pena na mudança, porque um dos seus trechos dizia: a ascensão do Senhor já é a nossa vitória. Porque na humanidade dele, agora divinizada, todos nós temos a possibilidade de ter a nossa humanidade transformada e glorificada pela ação do Espírito Santo. Todos nós podemos agora, pela força desse Espírito, ter a nossa humanidade glorificada, porque Cristo, como primogênito, abriu um caminho de glorificação, do qual todos nós podemos tomar parte. Por isso já dizemos que celebrar a ascensão é celebrar a sua vitória, porque Ele está sendo o primogênito daquilo que o próprio Espírito quer fazer em cada um de nós. Ele é o cumprimento perfeito da obra que o Espírito Santo quer realizar em cada um de nós. E é preciso hoje entendermos isso, até para que, quando celebrarmos Pentecostes no próximo domingo, de fato, permitamos que o Espírito Santo opere a sua obra de glorificação em nós. Não coloquemos obstáculos para a obra do Espírito, para a obra que tem que acontecer.
Celebrar hoje a Ascensão é celebrar o mistério da nossa humanidade mergulhada no mistério da Trindade de Deus. Porque nós podemos dizer que Jesus, ao ressuscitar, Ele que tinha se esvaziado, retomou da parte do Pai aquilo que era dele. Vamos lembrar que Paulo nos disse, quando Jesus entrou no mundo, Ele se esvaziou. E ao ressuscitar, o Pai devolve a Jesus a glória que já era dele. Mas quando celebramos a Ascensão, estamos contemplando não só o Pai que devolve a glória que já é do Filho, mas o Pai que com o Filho e no Filho, pelo Espírito e com o Espírito, glorifica a humanidade presente em Jesus. E a partir da humanidade de Jesus, quer glorificar a humanidade presente em cada um de nós. É um mistério grande. E como nós precisamos mergulhar nisso? Mas para mergulhar nesse mistério, nós temos que nos perguntar: será que diante desse mistério da Ascensão, eu tenho o meu coração ancorado no lugar certo? Eu tenho o meu coração já ancorado no céu, para que essa obra de Deus aconteça na minha vida? Em outras palavras, eu sonho com o céu. O céu é o grande sonho da minha vida, porque celebrar a Ascensão é celebrar isso, celebrar o céu. E será que nós sonhamos com o céu? Qual foi a última vez que você sonhou com o céu? Você parou para sonhar com o céu? Será que sonhamos? E aqui eu digo para cada um: não tenha pressa em responder, porque perguntas importantes demandam tempo para responder. Se a resposta é rápida, de duas uma: ou ela está errada ou a pergunta não é importante. Então não se apressem a responder, porque com o que vocês vão ouvir agora pode ser que vocês vejam que a resposta não está tão certa. Estamos sonhando com o céu? E aí, como podemos saber disso, se o céu é o grande sonho da nossa vida? Com um critério muito simples: eu estou disposto a, pelo céu, perder quem eu amo? Eu estou disposto a, pelo céu e para o céu, perder quem eu amo? E aí nós temos um exemplo maravilhoso que celebramos esses dias: Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, na sua história, nos dá um grande exemplo de quem entendeu o valor do céu. Ela se casa, não era muito a sua vontade, mas cumprindo a vontade do Pai. E aqui eu abro um parêntese: Santa Rita se casou com um homem que provavelmente ela não escolheria, mesmo que fosse a sua vocação se casar. Um homem truculento, um homem ímpio. E quando se casou com aquele homem e abraçou o sacramento, Santa Rita pediu a Deus a graça de amar aquele homem. Senhor, o pensamento de Santa Rita: se chegamos ao matrimônio, então me dê a graça de amar. E com isso desmente essa coisa dos nossos tempos: estou com a pessoa errada. Pode ser que esteja, mas se você casou, ela tem tudo para virar a pessoa certa. Peça graça a Deus para amar de verdade essa pessoa. Faça essa experiência que Santa Rita fez e deu certo. Então temos o testemunho que aprova a vida. Preferência, case certo, para não ter que correr atrás disso. Mas se por acaso percebeu que casou errado, antes de largar tudo, peça a Deus essa graça. Que se Deus te deu a graça de casar, Ele também te dá graça para poder aprender a amar, para fazer dessa pessoa o amor para a sua vida. Peça a Deus isso. Fecha o parênteses que eu humilhei sobre a ascensão e não sobre o matrimônio. Isso aí a gente conversa no outro dia. Mas ela pediu essa graça e ela conseguiu. Ela aprendeu a amar aquele marido.
E amar não como quem suporta, porque tem gente que ama assim, né? Ah, eu te suporto. Bom com você, melhor quando você não tiver. Tem gente que ama assim, mas não. Ela aprendeu a amar saboreando a presença dele, tendo felicidade de estar com ele. Mas assim que esse homem se converteu, e esse homem que ela aprendeu a amar de Deus, a primeira coisa que Santa Rita pediu: Senhor, pode levar, porque eu conheço o homem que eu amo, e eu sei que ele não vai perseverar na conversão. Então pode levar. É melhor eu perdê-lo do que ele se condenar do inferno. Leva ele, Senhor. A consciência. Mesma coisa com os filhos. Quando viu que os filhos estavam indo pelo mesmo mau caminho que o pai foi ao longo da vida, a primeira coisa que Santa Rita pediu a Deus foi: Senhor, se for para eles fazerem o caminho errado que o pai fez e que levou o pai a quase se perder, leve os dois. Porque é melhor eu sofrer por um tempo, porque eu não tenho os meus filhos, do que eu sofrer para sempre, por saber que nós vamos estar separados, porque eles vão se perder no inferno, e não vamos ter mais como nos unir. E pouco tempo depois os filhos morreram. Digo isso, e aí pergunto de novo: será que o céu é o grande sonho da nossa vida? Porque se ele for, a gente tem que estar disposto a ser que nem Santa Rita, perder quem a gente ama pelo céu e principalmente para o céu. Se for para o céu, não precisa conservar comigo, é certeza de céu. Senhor, se der hora, pode levar, porque eu sei que no céu a gente se vê de novo. Mas será que nós fazemos assim com o céu? Sonhamos assim com o céu? Porque se não estivermos sonhando assim, não estamos vivendo da forma certa a nossa vida cristã. E se não estamos vivendo da forma certa a nossa vida cristã, não vamos permitir que o Espírito Santo, que quer nos glorificar como glorificou a humanidade de Jesus, realize a sua obra em nós. Vejam, meus filhos, é claro que quando eu falo de colocar o céu como grande sonho da nossa vida, eu não estou falando que a gente não pode ter outros sonhos. Nós podemos e devemos ter outros sonhos, mas esses sonhos têm que ser orientados em razão do céu. A vida foi nos dada para vivermos muitos sonhos, mas todos eles têm que se orientar em razão do céu, porque senão a gente está sonhando errado, vivendo errado. E como é preciso que nós redescobramos a maravilha que é sonhar com o céu. Eu não sei vocês, mas o meu céu, maravilhoso. Já combinei com o Nosso Senhor. Já olhei ali a planta baixa do bairro, vi que ali entre a oficina de São José e a casa da Sagrada Família, na vizinhança boa, tem uma meia aguinha no terreno. Falei: olha, vamos construir o kitnet aqui, colado, parede com a oficina de São José. Sei alguma coisa de carpintaria? Não sei nada, mas vá no chão que é uma beleza, modéstia à parte. Então, ajude São José lá, vai no chão da carpintaria. Lá pelas 3, 4 horas, certamente Nossa Senhora vai chegar, aquele bolinho bom, aquele café quentinho. A mãe vai me ver ali, ajudando, não vai me deixar fora da mesa. Vou sentar, prosear um cadinho, a prosa da tarde, que é a prosa boa, prosear um cabo com Nossa Senhora, com São José, tomar o café da mãe. Se bobear, ela já vai vir com a marmitinha e falar: ô meu filho, leva uma marmita, você tem que fazer comida à noite. Não sei se no céu devemos dar o dom infuso de aprender a cozinhar melhor, né? Então, a gente conta, né? Se ela oferecer, a gente aceita. E eu já me desperto falando: amanhã estamos de volta, no mesmo horário, mãe. São José até mais. Não vejo a hora. Sonho com esse dia. O dia que chegar, bendito seja Deus. Vai ser uma maravilha. Como é preciso, filhos, sonhar com o céu. Sonhar.
Mas sonhar não só com a cabeça, mas como nós ouvimos na primeira leitura aqueles anjos dizendo, sonhar com o céu é estar a caminho do céu. Por isso eles disseram àqueles homens, olha, estão fazendo o que aí olhando para cima? Esse Jesus que subiu para o céu, ele abriu o caminho, agora tratem vocês de caminhar. Tratem vocês de sonhar o céu e caminhar para o céu, para poder chegar lá. Como vai dizer a música, né? Sonhar com o céu, né? Com Jesus e Maria, para ver se um dia eu chego lá. Celebrar hoje essa solenidade é reouvir de Deus o renovar desse convite, a sonharmos com o céu, a caminharmos para o céu, porque só assim o Espírito Santo, que nos auxilia no caminho, poderá realizar a obra de glorificação que realizou na humanidade de Jesus. Queira Deus que eu e você hoje voltemos a sonhar com o céu, a sonhar com o céu da forma certa, não como quem está parado, mas como quem sonha e porque sonha, caminha para o céu. Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo.